Evangelho do Dia, com o Padre Aldive. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia! Hoje, dia 1º de agosto, estamos festejando um ano do Evangelho do Dia, em que leva a você, a sua família, os seus amigos a palavra de Deus. Especialmente esse mês de agosto, teremos a participação de alguns padres nos ajudando nesse festejo, nesta comemoração, na leitura do Evangelho, assim também como na sua reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa, e seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno, e o inimigo que semeia o joio é o diabo. A colheita é ao fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, que ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, o andar no caminho de Deus, procedendo corretamente, é o que vai perpassar a liturgia de hoje. Por isso que nós somos amados, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, convidados a perceber, em especial, que Moisés mantém uma estreita sintonia com Deus. Ele é aquele que é o mediador entre Deus e o povo, símbolos, sinais, gestos e rituais que estão presentes nessa relação entre Deus, Moisés e o povo. Moisés, como ouvimos na primeira leitura, ele recebe as tábuas da lei com os 10 mandamentos e ele se propõe a ensinar ao povo a vivê-los. E o cumprimento desses ensinamentos contínuos nas tábuas da lei é a garantia para que o povo viva entre a terra prometida, e Moisés sabe que isso não será nada fácil, porque ele estava na liderança de um povo de cabeça dura. No entanto, amados filhos, é preciso manter-se fiel a Ele. É preciso, diante desta aliança, manter-se fiel, porque Deus cumpre a sua parte, porém, o povo precisa cumprir também a parte que lhe cabe. Sabemos que ao longo da história de Israel e do cristianismo, o povo não foi fiel a Deus, e muitos ainda não são. Brinca-se com a misericórdia de Deus, abusa do seu perdão, e há quem haja como se Deus não existisse, cometendo as piores barbaridades e tornando-se uma espécie de joio no meio do trigo. Tudo isso vê e dá oportunidades iguais a todos para os justos e injustos, bons e maus. Muitos não entendem por que Deus age assim. Não seria melhor erradicar os maus do meio dos bons, para que os bons não sejam prejudicados pelos maus? Essa é uma visão simplista da realidade, como a parábola do joio tenta explicar. O dono da plantação do trigo não permite que seus empregados arranquem o joio. Não que ele esteja protegendo o joio, mas a atitude tem 2 significados importantes. A primeira é a chance dada para os maus, os injustos e oportunistas de se converterem e mudarem de vida. E Deus tem dado essa chance para nós. Mas até quando? Ou outra explicação não exclui a primeira, que é a preocupação de cometer as injustiças estas de arrancar o joio do meio do trigo, e ao arrancar o joio que seja também arrancado aquele trigo que está junto dele. Quantos inocentes pagam pelos pecados de outros culpados? Nos sistemas que nós vivemos muitas vezes no nosso mundo, em especial os prisionais, de vez ou outra descobrem casos em que pessoas inocentes foram presas por engano, por negligência ou descuido das autoridades. Nesse caso, na tentativa de arrancar o joio, arrancou-se o trigo. E por fim, o fato de se esperar o tempo da colheita para separar o joio do trigo nos mostra que é pelos frutos que se reconhece
quem são os bons e também os maus. Nos diz um ditado popular que ninguém traz a estrela na testa. Ou seja, nem sempre dá para saber quem é bom e quem não é bom apenas pela aparência. As aparências enganam, diz outra expressão popular. Os lobos às vezes estão disfarçados de cordeiros e assim fica difícil de identificá-los. O joio se parece tanto com o trigo na fase do seu crescimento que é difícil de saber qual é um e qual é o outro. Somente amados na colheita, pelos frutos, se saberá qual é o joio e qual é o trigo. Assim, os discípulos pedem que Jesus lhe explique a parábola do joio e essa explicação é dada e mostra quem é o semeador e o que significa o campo, o que é boa semente, quem é o joio e quem é o trigo. Por isso, além nos mostra quando ocorrerá a colheita e os que serão os ceifadores. Tudo converge para o ensinamento do agir correto, conforme a vontade e o querer de Deus. É o que nos mostra essa liturgia e essa palavra de Deus hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Aldive.